Fala, povo, sextou, feriadão chegando, Nordeste em Foco no ar. Vamos embora falar um pouquinho aí de futebol, o que é que rolou aí nessa semana. Vamos falar também o que é que rola aí nesse final de semana aí, né? E na segunda-feira a gente volta aqui para repercutir os jogos de hoje e amanhã e depois e falar um pouco desse feriado de 7 de setembro, que já é na terça-feira, aniversário do CSA, né? Então a gente vai trazer aqui um programa especial aí para vocês também, beleza? E já eu peço aí para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, né? Se inscreve aqui e deixa o like no vídeo também. Bora fortalecer um pouquinho, tá? E vamos falar do futebol aí, né? Sem muita enrolação. Essa semana não teve tantos jogos assim, né? Porque teve ontem jogo da seleção brasileira. A seleção venceu 1-0, né? A equipe do Chile. E não teve rodada da Série A e nem uma rodada cheia da Série B exatamente por isso. A Série B teve a sua rodada, aquelas rodadas esticadas que vai de terça-feira até o domingo, né? Até segunda-feira, se não me engano. Mas aí a gente vai falar um pouquinho aí dos jogos que aconteceram aí de segunda-feira até hoje. Começando na segunda-feira, exatamente com 2 tropeços na Série A, né? O Fluminense venceu por 2-0 a equipe do Bahia, né? Não fez realmente uma boa partida. Na verdade, até criou algumas chances, né? O time do Bahia poderia ter tido uma sorte um pouco melhor, né? Só que agora o Bahia já se aproxima de uma maneira muito perigosa da zona de rebaixamento, né? Vamos falar daqui a pouco das classificações, aí vocês vão ver a situação do Bahia como é meio que assustadora, né, para os torcedores. E o Fortaleza também tropeçou, na minha opinião, contra a equipe do Cuiabá, apesar de ter conquistado um pontinho, né? Mas o Fortaleza é uma equipe que entra em campo hoje para conquistar o resultado contra qualquer que seja adversário, né? E principalmente o Cuiabá, que é uma equipe que não está bem posicionada na tabela de classificação. O Fortaleza deveria ter ganho esse jogo. Amassou, mas não conseguiu ter força para fazer os gols. Faltou finalização. O time do Fortaleza teve posse, teve chegada, mas faltou finalizar. Faltou exatamente esse último detalhe, né, que é o chute ao gol, que é o mais importante para você fazer os gols, certo? O Cuiabá chegou algumas vezes também em contra-ataque, em velocidades, né, mas o Fortaleza realmente teve o domínio do volume de jogo. E para não dizer que a segunda-feira foi total decepção, né? O Santa Cruz acabou vencendo. Venceu mais uma partida e o Santa Cruz agora já são 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. Interessante aí essa reação aí da equipe do Santa Cruz. Pena que é uma reação tardia. Daqui a pouco a gente passa pela tabela da Série C também para vocês terem uma noção do buraco que se enfiou a equipe do Santa Cruz e que agora está tendo que correr atrás para fugir, né, dessa situação. Terça-feira não teve jogo, mas na quarta-feira teve jogo sim. Confiança e CRB num duelo de nordestinos, né? O CRB não fez uma partida brilhante, né, nesse jogo aí. Jogou o suficiente para abrir o 2-0 contra a equipe do Confiança, né? O primeiro gol foi até um gol que o goleiro deu uma engolida num frango ali, viu? O goleiro com a mãozinha de alface, né? Não conseguiu espalmar aquela bola, a bola em cima dele, ele espalmou para dentro do gol quase, né? E ele falhou realmente naquele lance. No segundo tempo o CRB abriu 2-0, né? E o Confiança ainda conseguiu diminuir, mas não teve forças aí na reta final. O que é que aconteceu? Eu achei que o time do Confiança, ele fez até uma boa partida, uma partida digna, dentro das suas limitações. No primeiro tempo, depois de levar o gol, saiu pro jogo, tentou atacar a equipe do CRB, teve um volume de jogo muito grande, né? Muito grande mesmo, e amassou o time do CRB. O goleiro Diogo Silva salvou realmente. No segundo tempo, o CRB um pouco mais com velocidade, com mais saída, né, de contra-ataque, teve chance de fazer gol também, e o Confiança também criou algumas oportunidades, um pouco menos, né, porque o CRB também assustava nos contra-ataques. Então, foi um jogo bem aberto, foi um jogo bem laicar, mas o CRB conseguiu conquistar essa vitória e assumiu provisoriamente a liderança, e que na sequência acabou perdendo, né, porque o Coritiba venceu por 3-2 a equipe do Londrina, e vale destacar também esse jogo, né, em relação ao caso de racismo contra o Meia Celcinho da equipe do Londrina, né, mais um caso de racismo, né, e que situações aí, vocês vão, se tiver interesse, velho, pesquise aí sobre isso, né. O Brusque ainda soltou uma nota que foi ridícula também, né, em relação a isso, culpando o próprio Celcinho por conta dessa vitimização, né, e tal, mas realmente, bicho, foi algo ridículo. O próprio Brusque pediu desculpa pela nota que soltou logo depois, mas o gol do Celcinho ali foi muito representativo, né? Ele entrou como titular na partida, fez um gol, né? E acabou que o Coritiba ele conseguiu vencer por 3-2 ali, pela qualidade que a equipe tem,
né, pela qualidade de jogo, e aí conseguiu recuperar a liderança. Mas teve também um lance de gol ali que foi bem contestado, né, um lance que o Bandeira marcou o gol lá e ninguém sabe até hoje se a bola entrou ou não. Não tem uma câmera que mostre se a bola entrou de certeza, né, mas marcação de campo, gol e segue o jogo, né. Ontem foi jogo da seleção brasileira e teve só jogo pela Série A, Fluminense e Juventude, né? Então vamos embora, vamos falar das próximas partidas. Mas antes de falar das próximas partidas, vamos falar das classificações. Aqui pela Série A, o Fortaleza se mantém aí na terceira colocação com 33 pontos. E aí o Fortaleza já vem de 3 empates consecutivos contra equipes que deveria ter ganho, poderia ter ganho. Teve muita chance de ganhar os jogos, né? Então foram, na minha opinião, 3 tropeços seguidos aí do Fortaleza, que se tivesse vencido esses 3 jogos, velho, o Fortaleza estaria hoje na liderança do campeonato, né? Estaria à frente do Atlético Mineiro. Então, é complicado, nessa situação aí do Fortaleza, foi lasca mesmo, velho. Esse jogo contra o Cuiabá deveria ter sido um pouco mais incisivo na hora de finalizar. Contra a Juventude e contra a Santos, perdeu pênalti no final do jogo, né? Contra o Santos, se não me engano, teve até 2 gols anulados pelo VAR, então foram 3 tropeços, na minha opinião, do Fortaleza, mas segue bem posicionado na tabela de classificação. O Ceará, do Thiago Nunes, né, novo treinador aí da equipe do Ceará, o Guto Ferreira foi demitido, o Thiago Nunes foi anunciado ao longo da semana, e eu não contrataria o Thiago Nunes, né, não tenho muita confiança no trabalho dele, mas vamos ver como é que ele faz aí para recuperar essa equipe do Ceará. A torcida do Ceará vem reclamando bastante aí do desempenho da equipe e diz que era questão de tempo até o time começar a cair pela tabela, né? Vinha ganhando alguns jogos, na sorte às vezes, né? E realmente nos últimos 4 jogos só 2 empates e 2 derrotas, né? Então vinha caindo de rendimento a equipe do Ceará. Não acho que justificaria a troca do comando técnico, mas a torcida estava pressionando exatamente por isso. E aí, como eu tinha falado lá no começo, né? O Bahia vem em 16º, coladinho na zona de rebaixamento com 18 pontos. Pelo menos um empate contra a equipe do Fluminense era essencial, né? O Fluminense estava com os mesmos 18 pontos do Bahia no dia do jogo, né? E quando venceu foi a 21, deixou o Bahia para trás e o Bahia cola agora na zona de rebaixamento, fica com os mesmos 18 pontos do América Mineiro, que já está dentro da zona. E o Grêmio está em 18º colocado com um jogo a menos. O Grêmio tem 16 pontos e se vencer esse jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, ultrapassa a equipe do Bahia. Então, vem caindo de rendimento de uma maneira muito grande, né? A equipe do Bahia, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos seguidos sem vitória do Bahia na Série A. Um empate apenas em 8 jogos. Então, assim, de 24 pontos conquistados, o Bahia só conquistou 1. Então, velho, situação muito complicada aí da equipe do Bahia. Vem caindo na tabela de uma maneira assustadora, né? E torcer para que o Dabov consiga dar essa melhoria aí que o Bahia precisa para se salvar aí dessa situação complicada. E o Sport em 19º colocado, 16 pontos, né? O Sport que, surpreendentemente, tem a melhor defesa da competição. Segunda melhor defesa da competição, né? Só tem mais gol sofrido do que o Atlético Mineiro, que é o líder. Mas o Sport tem, de longe, o pior ataque. Só marcou 8 gols, né? O Grêmio é o segundo pior ataque, fez 12. A Chapecoense, que não ganhou nenhuma partida, fez 14 gols. Então dá pra ver aí o nível do ataque do Sport precisa melhorar urgente se quiser se sustentar aí na Série A. Passando pela Série B também, o CRB tá na segunda colocação, tem 40 pontos, só que ainda joga o Goiás, que tem 38. Então o Goiás pode ultrapassar ainda a equipe do CRB. O CRB vai secar aí a equipe do Goiás, né? Sampaio Corrêa e Náutico estão de olho no G4, vão secar o Botafogo, que é o 4º colocado, porque os dois têm 34 pontos e o Botafogo tem 35. Se eles vencerem e o Botafogo tropeçar, entram na zona de classificação, né? O Sampaio tá à frente do Náutico, mas por critérios de desempate, né? Então, um tá secando o outro aí naturalmente, né? E o Sampaio vai jogar. Não, daqui a pouco eu falo dos jogos, tá? Vamos falar só da classificação agora. Os dois 34 pontos coladinhos no G4. O CSA com esses 2 últimos tropeços aí, né? 2 derrotas seguidas, culminou com a demissão do Ney Franco e a contratação do Moza. CSA joga hoje, né? Então vamos ver como é que o Moza chega no CSA. Chegou sob muita desconfiança da torcida e se ele conseguir um resultado hoje, já muda de cenário, né? Um pouco. A torcida já cresce um pouco em expectativa em relação ao Moza, mas ele chegou muito criticado. Aqui no canal e no Diário de Azulino, nas nossas redes sociais, muita gente também foi a favor da chegada do Moza. A galera, no começo, deu aquela criticada, aquela cornetada, mas
o pessoal foi aceitando um pouco e agora estão aceitando um pouco mais. E eu acho que realmente o Moza pode fazer um trabalho melhor do que estava fazendo o Ney Franco. Eu sou um grande crítico do trabalho do Ney Franco aqui no CSA. Né? Apesar de ter melhorado de desempenho, Bruno Pivetti estava muito mal, mas o Ney Franco também estava mal, né? Fazia algumas coisas muito erradas aí no CSA e que custava resultados. Principalmente os treinamentos, né? E diziam que o ambiente lá dentro não estava bom, né? Então essa mudança daí, eu acho que para o Moza pode significar aí uma melhoria de desempenho da equipe do CSA. Vamos observar, né? Bora ver como é que o time reage. Hoje já tem jogo, já tem o pré-jogo também aqui no canal e vamos embora. O CSA é 11º com 28 pontos, né? Já se aproxima aí do Z4. Tá a 7 pontos do G4 e a 7 pontos do Z4, então tá exatamente no meio mesmo ali, né? E mais para baixo, já na zona de rebaixamento, o Vitória é o 18º com 20 pontos, Confiança é o 20º colocado, último colocado, Lanterninha com 13. Então, situação bem complicada aí do Confiança, já tá a 9 pontos de sair da zona de rebaixamento, né? Bem complicado mesmo. O Vitória tá a 2 pontinhos ali do Vila Nova, pode inclusive nessa rodada sair da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados aí, né? Então, vamos embora, vamos torcer pela recuperação dos nordestinos. O Confiança é muito mais difícil que consiga se salvar, mas estamos na torcida. E se a gente falou que estava numa situação muito complicada para o Confiança, o Santa Cruz também estava numa situação terrível. Vamos agora para a Série C, que o Santa Cruz deu uma melhorada aí no panorama, né? Série C, Grupo A, Tombense 22, Manaus 21, Botafogo 21, Paysandu 21, Ferroviário 20, Volta Redonda 19, já fora do G4, Floresta 16, Altos 15, Jacuipense 12, Santa Cruz 11. Na próxima rodada, não nessa desse final de semana, na próxima, o Santa Cruz enfrenta o Altos, é um duelo direto, né? Mas os outros rivais aí da equipe do Santa Cruz são os outros times do G4, né? Joga com Tombense, Botafogo e Paysandu, se não me engano. Então, muito complicada essa situação aí do Santa Cruz. Só que para um time que estava a uns 7, 8, 9 pontos de sair da zona do rebaixamento, agora já está a 4 pontos. Faltam 4 jogos, é muito difícil, principalmente pelos adversários, mas o Santa Cruz ainda aí ressuscita, né? Nos últimos 4 jogos são 8 pontos conquistados em 12, então é um bom aproveitamento. Se conseguir manter esse aproveitamento, já chega aos 19 pontos ali, possivelmente pode se salvar. Eu ainda acho muito difícil, né, que com os 19 pontos consiga se salvar, né? E ainda mais eu acho muito mais difícil que o time consiga chegar aos 19 pontos, né? Então, vamos ver aí essa sequência da equipe do Santa Cruz, torcendo aí pela recuperação do time, né? E agora, próximos jogos aí, a gente já vai para os jogos de hoje pela Série B. Ponte Preta e Sampaio Corrêa. O Sampaio eu acho que é melhor, que a Ponte deve vencer essa partida aí, né? Entrando aí pelo menos provisoriamente no G4. A equipe do Sampaio, a Ponte Preta brigando para não cair, né? E o CSA joga com o Vila Nova. Eu não vou nem dar palpite, porque toda vez que eu falo do CSA, o time vai e perde. Miséria. Tô com a raiva da peste aqui. Mas vamos torcer aí pelo time hoje, né? Estreia aí, reestreia do novo treinador. Amanhã, no sábado, a gente tem pela Série A, Bahia e Fortaleza, né? Último jogo aí das duas equipes no primeiro turno. O Fortaleza eu acho que é superior à equipe do Bahia e deve entrar em campo com favoritismo, mas o Bahia não vai ser uma equipe fácil não de se enfrentar, certo? Eu acho que vai dar caldo e vai ser muito bom de assistir esse jogo aí, Bahia e Fortaleza. Olho nessa partida. Pela Série B, a gente tem Operário e Vitória jogando no sábado às 11 da manhã. Né, e eu acho que o Vitória não tem time para bater de frente com o Operário, eu acho que perde esse jogo, infelizmente. Náutico e Guarani vai ser um jogo interessante de se acompanhar, né? Eu acho que dá um empate aí pela fase das duas equipes, né? O Náutico querendo entrar no G4, o Guarani também tá lá na cola. O Guarani tá, aliás, uma posição abaixo do Náutico, né? O Náutico sexto, o Guarani sétimo. Então eu acho que esse jogo aí vai dar cor, vai ser um empate aí na minha opinião, mas vai ser um jogo bem disputado. No domingo, a gente fala aqui, né, vai ter mais jogo da Seleção Brasileira, Brasil e Argentina às 4 da tarde, né? Mas pela Série A também a gente teria Ceará e Palmeiras, só que foi adiado por causa dos jogadores convocados, né? Então as equipes que têm jogadores convocados tiveram suas partidas adiadas. Um jogo que não foi adiado foi Atlético Paranaense e Sport, que jogam às 6h15 no domingo. O Sport eu acho que não tem time também para bater de frente com o Atlético Paranaense, mas vamos torcer aí para ver se o time consegue pelo menos dar o ar da graça, né? E conseguir pelo menos um pontinho aí seria importante, fora de casa, né? Mas o Sport, no último jogo, empatou com a Chapecoense, né, velho? Fiquei decepcionado com esse resultado aí da equipe do Sport. Mas vamos torcer aí para o time dar essa volta por cima. E é isso aí, gente.
Eu não passo aí pelos jogos da Série C, geralmente, né? Não dou meus palpites pela Série C. Mas é isso, eu agradeço aí a presença, tá, de vocês. E nas próximas horas aí a gente fica na expectativa da partida do CSA. Depois do jogo de hoje, o jogo é 9h30 da noite, né? Jogo muito tarde, mas depois do jogo a gente tá aqui pra fazer a análise do jogo, certo? Um abraço pra vocês, gente. Obrigado aí pela presença no Nordeste em Foco. Tamo junto e até nossa próxima participação aqui no canal, tá? Lembrando a vocês, segunda-feira tem live, mas a live vai ser à tarde, viu? 3 horas da tarde, nossa live de segunda-feira. E vamos embora. Bom final de semana aí pra vocês. Segunda-feira tamo de volta. Um abração, galera.